Fala galera, tudo bem? Videozinho de hoje para tratar mais uma vez da brilhante aula do professor Lula, que ensinou alguns incrédulos aí sobre a importância da máscara. Então, em uma aula de apenas uma hora e meia, convenceu 30% da população que a importância da máscara e a importância da vacinação. Obviamente, né, essa aula não foi gratuita, deve exigir alguns dividendos também por parte do Lula na compensação como que eu vou colocar, da monitoração, né, e também do guia da política econômica. A gente observou inclusive que o Lula passou vários aspectos na sua fala sobre a questão da economia. Continuando ainda nessa toada do discurso, a gente percebe que o Lula ele fala sobre economia, mas fala numa forma de trazer a turma da esquerda, a turma que tem um pensamento menos liberal e mais estatizante, para dentro do seu discurso, o que eu achei estranho, porque essa galera obviamente já está no seu discurso, ele não abriu muito o discurso, e é estranho porque o seu principal ministro, que foi antes presidente do Banco Central, que foi o Meirelles, foi talvez o presidente do Banco Central mais exitoso durante toda a sua jornada. Ele conseguiu reduzir a taxa de juros que ele pegou de forma consubstancial e controlar a inflação muito melhor do que o seu sucessor, o Tombini. E o Palocci, durante a sua gestão 2002 e 2006, bem assessorados pelo Diabo Louro, Marcos Lisboa, ele de fato conseguiu fazer uma gestão econômica, principalmente do gasto público, condizente com o pensamento à época, né, que tinha acabado de ser aprovado em 2001 a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que colocava, enfim, nos eixos a economia nacional do ponto de vista de gastos, permitindo inclusive demissão de servidores. Então toda essa parte que a gente está ouvindo falar que vai ter uma ampla reforma, a Lei de Responsabilidade Fiscal já contemplava inclusive a avaliação dos servidores. No entanto, não havia uma normatização dessa discussão. No entanto, parte do Ministério Público, principalmente do Rio Grande do Sul e do Judiciário, entenderam como respeitosa à Constituição os vultuosos gastos do Executivo gaúcho em relação ao salário dos servidores. Inclusive, eu recebi a notícia hoje que o Estado que não paga salários em dia há mais de 6 anos vai pagar 10% a mais como benefício à saúde para os combalidos e parcos salários dos juízes e membros do Ministério Público. Isso, inclusive, incidirá sobre também quem está na inativa. Parabéns, então, à Justiça do Rio Grande do Sul por esse pensamento bastante altruísta, né? Então a gente percebe mais uma vez que o Estado brasileiro não é um Estado, é uma colcha de retalhos, onde em cada retalho você tem um grupo de interesse. Você não tem uma democracia, você tem, na verdade, uma cronicacracia, né? O que é uma crônica? Crony é um termo que é de grupos, né, de interesse, ou seja, quase como se fosse um capitalismo compadrio, mas é uma democracia de compadres, ou seja, cada um olhando para o seu próprio umbigo, sem pensar nem um pouco na coletividade. E eu vou trazer os dados, inclusive, do Rio Grande do Sul, para mostrar para vocês que o Estado em si não pode nem sonhar em pensar em fornecer qualquer tipo de benesse para os seus servidores, primeiro porque não tem dinheiro, segundo que, pensando na questão pura e simplesmente do processo de saúde, né, o Rio Grande do Sul infelizmente encontra-se nas piores colocações. Então vamos ao que interessa, já falei muito, vamos para o vídeo. Se você não me conhece, eu sou o professor Pedro Ivo, falo sobre economia diariamente aqui no meu canal, Economia e Política. Tenho vários artigos na área de economia, regulação e métodos quantitativos.
Sejam bem-vindos e vamos ao que interessa. Então, olhando aqui, né, vamos focar primeiro na aula aí do professor Lula. Eu acho que a aula do professor Lula foi bem exitosa, né? Reparem como era a postura do Planalto no dia 9 do 3. E agora na sanção presidencial, a lei da vacina, que o presidente inclusive era contra, todo mundo de máscara. Bolsonaro, presidente do Senado, o Batatinha, ministro da Educação, presidente da Anvisa, Alcolumbre, todo mundo, estamos aí, o presidente das duas casas, junto com o presidente do Executivo, seu ministro da Saúde e o presidente da Anvisa. Todos muito bem trajados de máscara, né? Evidenciando mais uma vez que o Lula foi um excelente professor, né? Porque ensinou para uma turma que era contra máscara, né? Inclusive dizia que máscara não servia de porra nenhuma. A importância da vacina, que o presidente foi contra, e também das máscaras. Então a gente percebe a importância, né, desse tema, a importância de se ter um presidente, a importância de você saber fazer política dentro desse espectro. E aí, para trazer para vocês um outro dado sobre essa discussão, que é super relevante, olha o que aconteceu com os Estados Unidos hoje. Se eu consigo aumentar essa... Vou ter que tirar... Pronto. Então, isso aqui era a evolução de casos americanos. E aqui você tinha a questão das mortes. Após a eleição do Biden, e ele assumiu aqui no final de janeiro, olha o que aconteceu com as mortes e com as infecções. Basicamente, se reduziram a níveis nunca antes vistos por conta de um tema apenas: vacina. O presidente Donald Trump era contra a agenda da vacinação. Botou quantos milhões em risco e quantos milhares mortos na conta dele, como tem agora na conta desse genocida chamado Bolsonaro. Quantos mortos na conta desses caras? Então a gente percebe que é uma bandeira pirata, né? Uma bandeira da morte. Pode traduzir da melhor forma possível um governo genocida. Voltando para a economia, algo que eu já vinha falando desde maio do ano passado, desde abril, num vídeo dizendo sobre o auxílio emergencial, explicando por que a inflação sairia do controle. E aí muitos me acharam louco, né? Porque você teve queda na inflação, mas isso aqui foi fruto exclusivamente de uma paralisação da economia nacional. Mas na medida que houve uma retomada, não da economia, mas do consumo, via auxílio emergencial, que entrou exatamente em junho, a inflação dispara, chegando a um acumulado de quase 5% ao ano, muito acima do teto de 3,25%. Então a gente mais uma vez flerta com uma inflação que está em franca aceleração. Para vocês entenderem, né, o perigo disso, basta olhar os preços ao atacado em relação, vamos pegar aqui tipo uma prévia do GPM, em relação ao IPCA, que claramente são cointegrados, né? Existem períodos em que o IPCA está acima do GPM, períodos contrários, tá certo? Que eles claramente se entrecruzam. No entanto, desde 2018, na gestão do Bolsonaro, o IPCA está abaixo do GPM, mostrando uma certa preocupação. Será que o IPCA também não está sendo trabalhado da melhor forma? Porque não é possível. E além disso, o IGPM batendo quase 25% ao ano, enquanto o IPCA ainda estava em torno de 3%. Agora a gente deve ter um elevado nesse número, porque esse dado saiu hoje, esse gráfico não foi atualizado para os dias de hoje.
Então é isso, galera. A gente vive o pior dos mundos, a gente vive uma estagflação, combinados com o pior resultado mundial em termos de pandemia. Quem acha que a perseguição a esse governo se dá de forma gratuita por uma questão ideológica deveria se olhar no espelho, porque defender esse governo só pode ser fruto de uma cegueira ideológica, tá certo? Então é isso, queria passar esse meu recado. Estagflação e pandemia, vivendo o calvário no governo Bolsonaro. Um abraço a todos e se inscrevam no canal.